Amigos, meu nome é Vinícius Talon e neste vídeo vou falar sobre 3 erros que podem atingir o profissional do direito. E são erros que podem atingir também estudantes, bacharéis em direito, concurseiros e, obviamente, também advogados, servidores públicos, professores, pesquisadores. Enfim, são erros que têm a ver com os relacionamentos. Esses 3 erros não foram escolhidos aleatoriamente. Na escolha do que seriam esses 3 erros, eu pensei no seguinte: hoje temos um mercado jurídico extremamente competitivo, concorrido, e é impossível não perceber que é difícil permanecer no mercado, isso para quem está começando ou para quem já tem mais tempo de carreira. O mercado acaba selecionando algumas pessoas ou essas pessoas fazem escolhas que acabam saindo, retirando elas do mercado. Mas de qualquer forma, se evitarmos esses 3 erros, temos mais chances de permanecer no mercado e de tudo dar certo. É óbvio que não tem um mercado suficiente para quem não quer trabalhar, para quem não tem dedicação, para quem não tem ética. Esses são erros que também retirariam do mercado facilmente. Eu não estou aqui para dizer que esses 3 erros que eu falarei são os principais, mas sim que são 3 erros relacionados a relacionamentos humanos que aquele profissional do direito mantém com familiares, amigos, colegas, concorrentes e tudo mais. E é evidente que se esse profissional não tiver ética, esse será um erro que vai acabar com sua carreira rapidamente. Se esse profissional não tiver competência, da mesma forma, são erros que definem de forma imediata o seu futuro. Basta um erro mais acentuado, um erro maior em algum processo e isso já destrói a carreira do advogado. Basta violar as questões éticas 1 ou 2 vezes e isso já pode também destruir o nome do advogado, do servidor público, do professor, enfim. Mas esses 3 erros têm a ver com essas relações. E falamos muito de relações quando pensamos que temos mais de 1 milhão de advogados, muitos bacharéis em direito, centenas de milhares de estudantes de direito, temos um número absurdo de pessoas fazendo concursos, de pessoas que já foram aprovadas em concursos jurídicos e são defensores, juízes, promotores, que são delegados de polícia. Todos esses podem cair nesses 3 erros que tem a ver muito mais com as relações humanas do que propriamente com uma questão jurídica. E o que eu quero fazer é trazer esses erros para o nosso viés jurídico, para o mundo jurídico. O primeiro erro, na minha opinião, é deixar de ouvir, é começar a se isolar, e isso não é tão raro assim. Nas carreiras jurídicas, muitos profissionais acabam conquistando um status aparente ou real que faz com que se isolem, que não queiram mais ouvir a opinião do outro, que não tenham paciência para nada. Quem nunca viu professores que não têm paciência para ouvir alunos ou dúvidas de alunos durante a aula? Quem nunca viu juízes que durante a audiência não querem ouvir nada mais do que o necessário, não querem ouvir o réu falar mais alguma coisa, não querem que a testemunha fuja da pergunta, exige aquela pressa, vamos rápido, não quero ouvir, e às vezes pode ser até um fato que tenha relevância para o julgamento daquele processo. Nas carreiras jurídicas, há uma exigência de que os profissionais ouçam mais do que falem. Devemos ouvir clientes, devemos ouvir as testemunhas, os colegas de carreira, devemos ouvir o adversário também, até por uma questão de respeito, devemos ouvir. E, por exemplo, advogados, quando começam a conquistar uma experiência, ou defensores públicos também, e já sabem o que acontece em cada situação, como funciona cada atendimento, podem começar a tentar adivinhar o que a pessoa vai falar para eles. Por exemplo, eu me lembro que no início da carreira como defensor público, e aí eu admito esse erro,
Eu via tantas questões repetidas, questões que se repetiam, que às vezes eu tentava concluir qual era a necessidade antes de ouvir tudo. Por exemplo, chegava uma pessoa e dizia: o meu filho está preso em tal presídio de tal cidade. E eu já concluía que pretendia pedir transferência para outra cidade, para mais perto da família. E às vezes não era nada disso, ele queria continuar lá. Outras vezes eu já vi, por exemplo, advogados, defensores públicos, ou em atendimentos de núcleos de prática das faculdades, histórias de que a pessoa dizia que teve um filho e imediatamente a pessoa que estava atendendo respondia: então você quer pedir alimentos? Não, não é nada disso. Eu tive um filho, mas ele tem problema de saúde, eu preciso de medicamentos. Então a falta de ouvir, aliada a essa aparente capacidade, experiência profissional que conquistamos, acaba querendo fazer com que tenhamos uma capacidade, uma pretensão de ter a capacidade de concluir antes de ouvir a história toda. Alguém chega para você e diz que tem um processo, está sendo processado criminalmente. Bom, você já responde, então você tem que fazer uma resposta à acusação agora. Então quando é a audiência? E aí a pessoa te diz: não, na verdade eu tenho que ir na delegacia. E você, presumindo que a pessoa já estava falando tecnicamente que já tinha um processo, que já tinha sido recebida a denúncia, quando na verdade é apenas investigado, é inquérito, mas a sua falta de ouvir o que tinha a ser dito foi fazendo com que você começasse a concluir várias coisas. Isso não é tão incomum. Acontece com todo mundo. Todo mundo, quando vai conquistando uma experiência e começa a entender que algumas coisas se repetem, já começa a tentar concluir algumas coisas. Em atendimento no presídio, por exemplo, quando eu era defensor público da execução penal, eu fazia centenas de atendimentos por dia. E às vezes, quando alguém falava que eu trabalhei aqui dentro do presídio, eu já marcava um X no pedido de remissão, mas nem era isso que ele pretendia falar. Era alguma coisa relacionada a voltar a trabalhar, ou alguma coisa relacionada a outra questão diversa, se teria direito previdenciário por conta desse trabalho, ou alguma coisa assim. E eu já tentava me antecipar, e isso é errado. Eu recomendo sempre que você ouça muito mais do que fale. Ouça mais, fale menos. Isso é muito importante. Com esse excesso de trabalho que temos, principalmente no âmbito do serviço público, que há um excesso de trabalho desumano, ou em decorrência de uma aparente experiência que nos torna meio automatizados, temos essa tendência e essa impaciência para ouvir determinadas frases, perguntas, sem dar uma conclusão rápida. O normal é que você tente dar uma conclusão rápida e esse é um grande problema. Outra questão relacionada a deixar de ouvir não diz respeito apenas à atuação, no inquérito, no processo, em atendimentos, na audiência. Diz respeito a deixar de ouvir pessoas mais experientes, deixar de pedir a opinião de pessoas mais experientes. E não estou falando de pedir opinião sobre a atuação, mas sim sobre a carreira. Às vezes eu recebo mensagens de pessoas que querem advogar, moram numa cidade pequena e dizem: eu decidi que vou me mudar de onde estou para uma capital e eu tenho dinheiro para ficar lá por um mês. Calma, antes deveria ter conversado com alguém mais experiente para saber se isso é uma boa saída. Pergunte para alguém que já fez isso daí, se é algo que vai produzir resultado para você sobreviver em um mês. Peça opinião, pergunte a professores, pergunte a advogados mais experientes, vá até a OAB e veja qual advogado da direção está lá. Provavelmente é alguém experiente que vai topar conversar com você. Ou mande uma mensagem para alguém, algum professor, mande mensagem para mim, enfim, mas não tome decisões precipitadas sem pedir a opinião de outras pessoas. Esse é um grande erro também. O deixar de ouvir não apenas pode prejudicar outras pessoas, como pode te prejudicar nesses casos, quando se toma decisões relacionadas à carreira
sem ouvir a opinião de outras pessoas, sem ouvir qual é o cenário daquela decisão. Eu me lembro que quando eu pedi exoneração do cargo de defensor público, eu pedi opinião para alguns advogados, porque eu queria entender onde estava a advocacia naquele momento, para onde a advocacia poderia ir, qual era o real cenário da advocacia, que alguns falavam que estava acabando, não tem como advogar mais, outros faziam campanha de que estava tudo bem na advocacia, que tem mercado para todo mundo, e eu queria entender a realidade, e eu fui atrás de ouvir. Por isso, temos que ter essa humildade. Às vezes, eu recebo na mesma noite uma mensagem de um professor que é doutor, que dá aula num programa de pós-graduação, e uma mensagem de um aluno do primeiro semestre da faculdade de Direito, ou até de alguém que nem está na faculdade de Direito e pretende fazer vestibular para cursar Direito. E eu tenho que dar atenção aos dois da mesma forma, porque não tem que ter aquela escolha no momento de ouvir. Devemos ouvir quem tem algo a dizer. É óbvio que em alguns casos, e aí vamos entrar na próxima dica, temos que saber deixar de ouvir também. Mas muitas vezes a conversa com um estudante de direito me deu uma ideia para um artigo muito bom, para um vídeo, me deu ideia de alguma necessidade que os estudantes têm. Por exemplo, quando eu criei o curso de trabalho de conclusão de curso e artigos, o curso de TCC e artigos, que está num link aqui na descrição. Isso veio a partir de várias opiniões de alunos, de estudantes, que me perguntavam sobre alguma coisa, como fazer o problema, como fazer a definição do tema, enfim, e isso me deu muitas ideias. Por isso, precisamos ouvir. Não podemos pensar que estamos no Olimpo, no monastério dos sábios, e não podemos ouvir os humanos. Isso é ridículo. Todos estamos no mesmo barco. Talvez alguns tenham um pouco mais de experiência que outros em determinada parte, tenham um pouco mais de leitura que outros, mas todos têm alguma coisa a contribuir. Portanto, a primeira dica, o primeiro erro, na minha opinião, é deixar de ouvir. Deixar de ouvir durante a atuação, deixar de ouvir testemunhas, deixar de ouvir o cliente e já tentar presumir o que ele quer, e também deixar de ouvir outras pessoas mais experientes que podem te dar um caminho na sua carreira. A segunda questão, o segundo erro, parece até um pouco contraditório, mas o segundo erro é ouvir muitas pessoas. Esse erro não contradiz o erro anterior. Não é algo incompatível com a ideia de deixar de ouvir, com o erro de deixar de ouvir. Precisamos ouvir o que deve ser ouvido, quando dito pelas pessoas que devem ser ouvidas. Provavelmente você, se está estudando para concurso, já deve ter ouvido alguém dizendo: concurso é fácil, qualquer um passa, concurso tem que passar em menos de 6 meses. Eu conheço fulano de tal que já passou em concurso. Como você estuda o dia inteiro e ainda não foi aprovado em um concurso? Isso é o tipo de pessoa que você não pode ouvir, senão vai te desanimar. Eu me lembro que quando eu estudei para concurso, eu me isolei durante o período de estudos. Alguém perguntava como está o estudo? Eu dizia, tá indo, e eu ia embora também. E acabou a conversa. Porque não tem que ficar prestando esse tipo de satisfação a ninguém. Você tem que deixar de ouvir aquelas pessoas que vão te desanimar, que vão te levar para baixo. O dia nosso é muito curto. Temos 24 horas num dia e se você perder 1 hora ouvindo alguém que vai te desanimar e esse desânimo repercutir por mais 2, 3 horas, daqui a pouco passa o seu dia e você não trabalha. Durante algum tempo, eu às vezes prestava muita atenção em algumas opiniões de redes sociais, opiniões de pessoas que às vezes queriam dar uma aparente ideia de que estavam dando uma crítica construtiva, mas estavam, na verdade, querendo ofender, criticar negativamente. E a partir do momento que eu me ceguei para esse tipo de comentário, parei de ficar prestando atenção, eu passei a ser muito mais produtivo. É óbvio que há críticas construtivas que são sensacionais. Eu me lembro recentemente de uma crítica que foi feita até por um advogado aqui do Rio Grande do Sul, falando sobre questões relativas a publicações e tudo mais.
E aquela crítica que ele me deu, na hora doeu. Foi num domingo, eu estava voltando de viagem, cansado. Quando ele me deu a crítica, me doeu. Eu me irritei na hora. Depois eu comecei a refletir e aquela crítica significou tanto que me fez voltar a escrever os meus livros, os meus tratados e manuais de execução penal, sobretudo que eu estou demorando tanto para concluir. Aquela crítica dele, tão ácida, mas tão honesta também, fez com que eu tivesse mais atenção em algo que eu estava desconsiderando. E foi importante. Mas vejam, ouvir muitas pessoas é algo prejudicial. Você tem que ouvir as pessoas certas, as pessoas que queiram te dar críticas construtivas, que tenham feito o que você pretende fazer, ou que tenham uma boa experiência naquela ideia, naquele assunto, e que queiram contribuir. Nesse caso, esse advogado, que é um bom amigo, ele, com essa crítica, me chamou a atenção que provavelmente outras pessoas não teriam coragem de falar. E eu resolvi mudar algumas coisas a partir daquela crítica. Por isso que eu considero que você não pode deixar de ouvir, mas também não pode ouvir muitas pessoas. Se eu começar a ouvir muitas pessoas, daqui a pouco eu vou produzir um livro esquematizado, resumido para concurso, enfim, outro livro no estilo autoajuda, outro livro no estilo técnico, outro livro como manual, algo complementar, enfim. E aí eu não dou conta, e aí eu não sei qual é o meu perfil também. Por isso que você tem que ouvir as pessoas certas, não é ouvir muitas pessoas. Se ouvirmos e acreditarmos em todas as informações que chegam até nós, provavelmente correremos o risco de permanecermos inertes, porque muitas opiniões diferentes criam muitas dúvidas. Chega alguém aqui e te diz, o certo é fazer concurso pela estabilidade, porque é ótimo, porque fulano de tal passou em concurso e agora ganha 8 bilhões por dia, e aí você começa a acreditar nisso. Aí chega outro aqui e fala, o ótimo é você ser advogado, é você ir para a advocacia, fazer tal coisa, ganhos ilimitados, liberdade, por aí vai. E chega outro aqui e diz, o certo é você não fazer nada disso, é se isolar e ficar apenas escrevendo, se dedicar à atividade acadêmica, porque isso é bom, você faz em qualquer lugar, numa cabana na serra, no frio, tomando café, não tem que ficar indo a fórum, não tem nada disso, não tem que se irritar no serviço público, é sensacional. Bom, são 3 opiniões e provavelmente eu recebia cerca de 5 contatos dizendo essas opiniões lá no início, quando eu estava na fase de pedir ou não exoneração e ainda não sabia se eu seria mais focado na advocacia, mais focado na vida acadêmica, ou se eventualmente no futuro tentaria outro concurso até, eu ouvia 5 pessoas dizendo que eu deveria fazer concurso, 5 pessoas dizendo que eu tinha um perfil acadêmico e devia largar tudo no âmbito da advocacia, da prática e ficar na academia. E outras 5 pessoas falando que eu tinha que ir para a advocacia. No momento que eu parei de ouvir tantas pessoas e comecei a ir até pessoas pontuais para perguntar coisas pontuais, eu consegui tomar uma decisão muito mais coerente. Portanto, deixe de ouvir tantas pessoas, isso vai fazer com que você fique parado. Com tantas opiniões e sentidos contrários, você não vai conseguir fazer nada, você vai ficar pensando sobre o que deve ser feito. E ter uma ideia sem uma ação é ruim. E por isso que você, para agir, tem que ouvir as pessoas certas. Precisamos filtrar aquilo que ouvimos. E normalmente, como advogado, você ouve muitas coisas. Você ouve, por exemplo, que defende bandido, você ouve que o direito está ruim, que a advocacia acabou. Se começar a ouvir todas essas pessoas, você não faz mais nada. Tem que aprender a se fechar em alguns momentos e tomar as suas próprias decisões. E por fim, o terceiro erro que muitos profissionais do direito cometem, e é algo que prejudica bastante, é viver em eterna competição. O mercado jurídico já é por si só extremamente concorrido. Isso decorre de uma quantidade assustadora de cursos de direito pelo país, profissionais já formados, estudantes que daqui a pouco estão formados, mas a competição deve terminar no momento em que percebemos
que é possível cooperar, que é possível se unir e talvez até necessário. Quanto à advocacia, nem pense, não tem o que falar. Quanto à advocacia, é necessário se unir. Não tem como a advocacia sobreviver de forma isolada, com a desunião. A advocacia precisa se unir rapidamente. Eu até recomendo um livro, eu já falei em um vídeo anterior, um livro que mudou a minha vida, que é o livro Dar e Receber, do Adam Grant. Esse livro fala sobre a necessidade de não sermos tomadores, pessoas que querem extrair o máximo de cada relação, mas sim devemos ser doadores, pessoas que dão, oferecem ajuda, compartilham e eventualmente vão receber de volta, por uma questão até de reciprocidade. Esse erro da falta de cooperação e do eterno objetivo competitivo é muito prejudicial. Ocorre em sala de aula, quando um aluno quer ter uma nota melhor do que a do outro, quer tirar mais. Quando um aluno pergunta para o outro quanto ele tirou, normalmente não é porque ele quer saber. Ele somente quer saber se teve uma nota maior do que a do colega. É somente isso. Não é se importando com o colega. Ah, você tirou quanto? 8. Ah, tá. Tudo bem, eu tirei 9. É isso que se pensa. É esse tipo de pensamento competitivo que deve acabar. A competição de não passar fontes, não dizer sobre coisas que podem te ajudar, onde tem uma biblioteca boa, livros que são recomendados, livros que podem ser úteis, onde eles estão, onde comprar livros em sebos, por exemplo, é algo que eu sempre gosto de recomendar, mesmo criando mais competição. Eu compro sempre em 2 sebos, na maioria dos casos, e alguns livros não se acha em livrarias que vendem apenas livros novos. E eu recomendo para todo mundo esses 2 sebos, mesmo sabendo que essas pessoas que eu recomendo podem comprar os mesmos livros que eu quero e podem chegar antes de mim, mas enfim, faz parte do jogo. Se eu quero que o direito melhore, eu tenho que dar mais oportunidades para que outras pessoas também melhorem, também estudem, também vão atrás desse conhecimento. E por isso que não temos que parar com essa eterna competição. Em algum momento, alguém me disse: Vinícius, você faz um texto por dia, você não acha isso prejudicial? Porque você está dizendo tudo que você demorou para aprender para outras pessoas, para seus concorrentes. Você está dizendo para seus concorrentes como você faz uma resposta à acusação, como você faz memoriais, razões de apelação. Você está dizendo suas teses, você está dizendo sobre audiência. Você não acha isso prejudicial? Eu não acho prejudicial, porque essas pessoas daqui a pouco vão até além do que eu escrevi e vão me dizer o que fazer. Essas pessoas que hoje eu orientei com um texto, por exemplo, sobre resposta à acusação, vão entrar em contato comigo e dizer: eu faço tal coisa diferente, deu tal resultado. O que você acha? Vale a pena tentar? E eu posso aprender com isso. Aprender para aplicar na prática, para levar para mais alunos, para utilizar nos meus livros de prática, tendo uma visão mais completa. Isso é sensacional. Precisamos cooperar mais e competir menos no direito. É algo que no direito ainda temos aquela ideia de oceano vermelho, onde está todo mundo se matando para conquistar um espaço. Isso deve acabar. Tem espaço para todo mundo, temos possibilidade de cooperar e todo mundo crescer. Não precisamos buscar o aumento apenas da nossa fatia na pizza. Podemos tentar aumentar a pizza para todo mundo, facilitar o trabalho de todo mundo. Quando cooperamos tentando combater arbitrariedades no processo penal, por exemplo, isso não é apenas para as outras pessoas, é para a gente também, é para mim, é para os meus colegas, os meus amigos mais próximos que vão ter um cenário melhor também quando forem advogar. Por isso temos que cooperar mais. Esses 3 erros que eu falei, o que eles têm em comum é que envolvem as relações interpessoais, que infelizmente estão sendo muito esquecidas no âmbito jurídico, no cenário jurídico. Estamos cada vez mais afastados das pessoas e cada vez mais próximos dos livros, das folhas, dos processos e dos processos eletrônicos. Esquecemos as pessoas e isso é um grande problema. Devemos saber quem ouvir, quando ouvir
e devemos parar de ser tão competitivos. Os profissionais das carreiras jurídicas, aliás, precisam ser constantemente alertados de que não se trata apenas de pensar em honorários, subsídios, no caso do serviço público, recessos forenses, peças processuais, gabinetes, escritórios, ternos, folhas timbradas e outras coisas. O processo, a nossa atuação envolve pessoas. Por trás de folhas, por trás de autos de processo, há pessoas de carne e osso, ou, como já disse o Hamilton Bueno de Carvalho, de forma sensacional, às vezes essas pessoas têm muito mais osso do que carne. Portanto, temos que nos preocupar com as pessoas, porque é isso que nos faz diferente. O direito nunca será afastado por conta da tecnologia, a atuação dessas carreiras jurídicas nunca será afastada por conta da tecnologia, por mais que se tenha inteligência artificial, porque apenas nós, que somos profissionais, temos essa capacidade de dar o caráter humano a essas relações, de tratar o processo com humanidade, de tratar o cliente, o réu, a vítima, as testemunhas, todas as pessoas, os nossos colegas, com humanidade. E é isso que devemos continuar fazendo. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Fico à disposição caso tenha alguma dúvida, caso queiram comentar alguma coisa, pedir algum tipo de vídeo, podem deixar nos comentários. Se você gostou, inscreva-se aqui no canal do YouTube e ative as notificações, porque assim você saberá sempre que for lançado um vídeo novo, o que tem acontecido diariamente. E para quem tiver interesse, eu deixarei na descrição deste vídeo um link com várias coisas úteis, como por exemplo, grupo do WhatsApp com criminalistas do Brasil inteiro, além de artigos de minha autoria, vídeos, livros, cursos em que eu leciono, contato para palestras e muito mais. O link está na descrição deste vídeo e até o próximo vídeo.